A história do seu pai, a sua história também, ela ficou muito conhecida no Brasil, principalmente recentemente, por causa do Narcos, que é o Wagner Moura, que é um ator brasileiro que faz o papel do seu pai no seriado. E por outro lado, é uma história que você mesmo publicou as 28 quimeras, os 28 erros de Narcos da temporada 2, porque nem da temporada 1 você chegou, porque eu imagino que tenha muito mais. Existem alguns erros que são, assim, bobos, como, por exemplo, o time de futebol do seu pai, mas existem alguns erros que podem ser considerados graves, como, por exemplo, a participação de um grupo paramilitar como os PEPs, que são os perseguidos por Pablo Escobar, um grupo anticomunista, que no Narcos eles não têm envolvimento com tráfico de droga, mas você deixa muito claro no seu livro que existe um envolvimento. Então, eu acho que como você enxerga esse material hollywoodiano sobre o seu pai, com tantos erros que, pelo que eu vejo, são graves? Sim, para mim parece uma falta de respeito com a história de um país e as muitas vítimas de meu pai. Me parece que a série não necessitava de um roteiro para ficar mais atrativa. Somente a história verdadeira já tem muitas coisas para torná-la atrativa. Pode ser muito mais atrativa comercialmente que qualquer outra história. Agregaram efeitos especiais à história, mas para mim há uma clara intenção política por trás da série. A série Narcos é uma clara versão americana para cobrir os próprios pecados e a série Patrón del Mal é exatamente o mesmo, mas procurou cobrir os pecados do governo colombiano. O único fato que fica claro em ambas as séries é que meu pai é o único culpado. Parece que não há uma corrupção, parece que nunca houve assassinatos por parte do Estado, e bombas e massacres e sequestros, e tortura e desaparecimentos. Brilham por sua ausência esse tipo de história na história de meu pai. É importante contar essas histórias de maneira correta, pois elas formam parte também das desculpas que meu pai utilizava para ser tão violento com o Estado. Para não justificar suas ações, mas para entender as razões de o porquê ele estava agindo daquela maneira tão violenta. E também existe um outro lado que eu enxergo no seriado. Você usa uma frase muito forte, que é: o único exemplo que meu pai deixou foi o caminho que não devemos seguir. E ao mesmo tempo, esses seriados, eles trazem uma certa glamorização, uma romantização do crime, do tráfico. Você enxerga dessa forma também? Absolutamente. O pior ingrediente que existe em ambas as séries é a glamorização. Porque isso tem gerado uma nova geração de jovens que querem ser Pablo Escobar. Eles escrevem em minhas redes sociais que querem ser traficantes, e parece ser uma boa ser traficante. Isso acontece porque ficaram hipnotizados pela série de TV. Eles me mandam fotografias vestidos como meu pai, usando o mesmo bigode, se portam como ele e ameaçam como ele. Dinheiro ou chumbo. São jovens de todas as idades e de todo o mundo. Me chegam mensagens de Nepal, Filipinas, Rússia, Irã, dizendo o mesmo, ou de qualquer lugar da Europa ou da América Latina. Foi isso que a Netflix gerou com a glorificação de um criminoso. Um adolescente argentino se disse fanático por toda a história e que tinha assistido todas as séries.
se vio todas as séries, comprou todos os livros, leu tudo. Ele me disse que durante o processo, ele sempre quis ser um gangster, até que leu os meus livros e realmente entendeu a mensagem de que esse não era o caminho. O verdadeiro mensagem da história que é o caminho que não há que repetir, que não há que continuar. Os livros têm detalhes muito fortes, às vezes mais fortes do que as séries. Mas há uma mensagem clara de que esse não é o caminho a ser percorrido. É a mesma história de Pablo Escobar, só que contada com um amplo sentido de responsabilidade. É uma mensagem que não é um invento, mas da experiência que vivemos dentro da família, como pessoas de que viveram dentro da história. Que nos ha quedado como família, como pessoas, de haver vivido desde adentro da história. E eu entendo também que a história cinematográfica, vocês se dispuseram a ofereceram material para todas essas produtoras para fazerem o trabalho da forma mais realista possível e não foi aceito. Seria diferente, muito diferente, se eles soubessem toda a verdade. Por exemplo, o final seria diferente, porque você tem convicção de que o seu pai se matou e não foi morto. Porque ele até deixou para você informações de como ele acabaria com a própria vida se estivesse no... Como foi isso? Bueno, pues fíjate que no solamente es cómo murió mi padre, sino que... Isso não é coincidência, mas justamente quem escreveu a série Narcos foram dois agentes americanos que perseguiram meu pai. São dois agentes da DEA que perseguiram a meu padre. Um nome que aparece na série é de Barry Seal. Esse nome é importante porque Barry era o único Pablo Escobar dos Estados Unidos. Barry Seal nas duas temporadas de Narcos, pues entonces yo me distraje en ese momento, pero no está el nombre. E é um nome importante porque Barry Ele era um agente da CIA e também era um informante de outras agências americanas. Isso mostra o quão envolvidas estão as agências com a atividade do narcotráfico. Para os americanos, o narcotráfico está desenhado de uma maneira tão macabra, onde só os latino-americanos são os responsáveis pelas atrocidades cometidas. De las atrocidades que trae consigo el narcotráfico asociado à proibição. O Seal, inclusive, é um piloto de avião, ele foi piloto do seu pai e ele foi uma pessoa que traiu o seu pai. Ele é responsável pelas imagens na Nicarágua, onde seu pai é visto com sacos de cocaína colocando no avião, depois ele foi morto a mando do seu pai. E você encontrou o filho dele. Ele passou por um problema com drogas, o filho dele, e hoje vocês se reconciliaram. Isso me leva até a sua primeira manifestação em relação a fazer as pazes com o passado do seu pai, que é o Pecados de Mi Padre, que é um documentário seu de 2009, e ele foi feito onde você expunha claramente tudo de errado que seu pai tinha feito e tem uma mensagem pacífica onde você encontra alguns dos filhos vítimas do seu pai. Por que você decidiu naquela hora que era a hora de você se reconciliar com esse passado, pedir desculpas pelo passado? Creio que primeiro havia madurado, havia passado tempo. Primeiro porque eu havia amadurecido, tive a oportunidade de produzir um documentário sobre meu pai, para ter uma ferramenta cultural que deixasse uma mensagem para as pessoas. Cultural que me permitia acercar-me desde esse lugar a las demás pessoas para deixar mensagem à sociedade. E isso tem a ver também com... Isso tem a ver também com a nossa saída do anonimato. Já não tinha mais sentido seguir escondido e também não queríamos ficar assim. Isso me ajudou a tomar a decisão de fazer o documentário. Continua sendo, não ha parado com o documental. O documental foi o começo.